Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aqui no YouTube. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu quero desde já agradecer a você porque você está aqui, me permitindo me comunicar com você. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, vamos ler do 8 ao 17, o tema vai ser: tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber notificações. Deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Toda sexta-feira tem um vídeo novo para você. E o clique no sininho é justamente para isso, para que o YouTube possa te avisar. E caso não te avise, você notifica o YouTube que você não está sendo avisado, tá? Vamos lá, para você que está no Quai, no TikTok ou no Instagram, clica nesse botãozinho que tem para você me seguir aqui, para você me acompanhar aqui. Aqui eu começo a série sexta-feira e vai até a quarta da semana seguinte. Acompanhe a hashtag, tá? Que lá eu estou indicando se é a parte 1, parte 2, parte 3. E clica nesse coraçãozinho para você dar apoio ao vídeo que você gostou. Deixe seu comentário e seu compartilhamento também. Tá certo? Vamos lá para os avisos. No comentário deste vídeo aqui, quer seja YouTube, TikTok, Quai ou Instagram, tá o comentário fixado. Clica no link para você abrir a minha landing page para você comprar meu livro. Caso você não esteja conseguindo abrir, porque eu sei que às vezes no TikTok ou no Quai, às vezes fica complicado para abrir. Se não conseguir abrir, copia o link, cola lá naquela barra de endereço onde você digita o site que você quer na internet, ou na barra de pesquisa do Google. Cola ali, acessa a minha landing page. Por lá você pode comprar meu livro, ou pela livraria, ou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você pode também me convidar para pregar na sua igreja, tá certo? Eu não cobro nada para pregar. E hoje o roteiro do vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar sobre os meus livros, vou também trazer o bônus 2 sobre o sermão escatológico de Jesus e vou entrar no conteúdo da mensagem. Lembrando ainda, em breve tem meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Assim que o livro for publicado, eu vou trazer aqui para você em todas as minhas redes sociais. E a partir de maio tem uma nova série de mensagens sobre falsos profetas. Fica aqui até o final, abra o seu coração e sua mente para que Deus possa falar com você. Com certeza tem muita coisa que eu creio que Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem. E grava a seguinte frase: prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Vou repetir: prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. A frase tem um sentido simples: não deixe de ser íntegro, não deixe de ser reto, não deixe a sua essência de lado, não se corrompa, não se venda no mau sentido da palavra, tá? Não se venda no mau sentido da palavra. Não deixe de ser quem você é para se conformar ao que os outros querem que você seja. Não se amolde a esse mundo, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12. Não se amoldem a esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não sejam iguais a esse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos repetir: prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Vai por mim, não tem nada mais gostoso que você dormir em paz com sua consciência limpa, sem carregar culpas, sem carregar peso na consciência que você se corrompeu, se vendeu, se anulou, deixou de ser quem você é, vendeu sua essência, vendeu sua dignidade, vendeu sua alma. É verdade. Pois é. Então vigia. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Continue aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus tem muito a falar com você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, o comentário fixado aqui tem o link de venda do meu livro. Copie e cola na barra de endereços, ou na barra de endereços lá em cima da internet, ou na barra de pesquisa do Google para você acessar minha landing page. Por lá você compra o livro pela livraria
ou pelo WhatsApp. Lembrando que pelo WhatsApp eu posso te dar descontos. E pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, não. E outra coisa, em breve tem meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Assim que ele sair, eu vou divulgar bastante aqui. A partir de maio tem a nova série sobre falsos profetas. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre o meu livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? É um livro que foi escrito para que você verdadeiramente possa crescer espiritualmente. É um livro que foi escrito para que você possa realmente, nesses tempos tão difíceis que são esses tempos de hoje, nos quais nós estamos vivendo, tempos nos quais os valores cristãos estão sendo distorcidos, deturpados, não estão sendo respeitados, estão sendo zombados, ridicularizados, muitas vezes por nossa própria culpa, muitas vezes é por nosso próprio comportamento, nosso próprio mau testemunho. Aliás, daqui a pouco a mensagem é: tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Eu vou falar justamente sobre isso, tá? Justamente sobre isso. Uma santidade que atrai e um comportamento que repele. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, continua aqui, hein? Então, vamos lá. Aqui eu trago 4 capítulos que vão servir para que você possa realmente pensar e repensar a sua vida espiritual. Para você que é cristão, para você que teme a Deus, para você que está integrado em uma igreja, em um templo, tá? Para que você verdadeiramente possa viver a vida de Cristo em sua plenitude, para que você verdadeiramente possa viver a vida cristã em toda a sua plenitude, corretamente, dando bom testemunho. No primeiro capítulo eu faço a seguinte pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? No segundo capítulo eu faço a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? No capítulo 3 eu entro com a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? No capítulo 4 eu faço a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E essas 4 perguntas são respondidas nesse livro com toda a riqueza de detalhes. Tenho muitas coisas para falar aqui, tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, coisas que Deus colocou no meu coração e que eu coloquei aqui no meu livro, que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida. E tenho também bastante textos bíblicos para que você possa aprender, tá? Vamos lá. Ou relembrar. Como é que você vai fazer para comprar? Disse e repito. Aqui no comentário fixado neste vídeo tem um link de vendas. Se você não conseguir abrir aqui nessa plataforma que você está vendo, você vai copiar e colar lá naquela barra de endereço da internet, onde você digita o site que você quer, ou na barra de pesquisa do Google. Cola em um desses 2 lugares. Vai abrir minha landing page, aí você vai fazer a compra. Vai escolher através da livraria ou através do WhatsApp. Pelo WhatsApp eu posso te dar alguns descontos, que são os seguintes: um exemplar vai custar R$30, mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 50. Se quiser comprar 2, vai sair a R$50, 25 cada um. Mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 70. Se quiser comprar 3, vai sair cada um a 23 e 33. Aí vai dar R$70 no total. Mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 90. A partir do 4º exemplar, cada um sai a 22,50 mais os 20 da entrega. Um exemplo, quer comprar 4? Multiplica aí 22,50 por 4 dá R$90. Mais os 20 da entrega, um Pix de 110, tá certo? Aí você vai adquirir seu livro. E você pode misturar com os outros que eu tenho. Cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Esses 3 eu tenho a versão impressa. Você pode misturar, fazer sua compra e vai receber no conforto da sua casa, para que você tenha uma leitura abençoada e que seja edificante para a sua vida, tá? Então tá aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, que também fala com você que não tem religião, que não está em igreja nenhuma. Esse livro também fala com você, porque ele fala de valores éticos, de valores morais. E eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa de bem. Tenho certeza que você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa do bem. Você não vai querer que na sua casa entre qualquer coisa, através da TV, através da internet, através de jornais, através de revistas. Tenho certeza que você não vai permitir que qualquer coisa entre ali para atrapalhar a comunhão, atrapalhar a união de vocês dentro de casa, atrapalhar a criação que você quer dar aos seus filhos. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente cuidadoso quanto a isso. Caso você não esteja sendo, esse livro vai fazer com que você comece a
repensar o quanto você deve ser cuidadoso com a educação dos seus filhos. E eu falo tudo isso aqui nesse livro, tá? Inclusive no capítulo 4, quando eu falo para tomar cuidado com quem que a gente permite que entre na casa da gente, ele, com certeza tem tudo a ver com você também. Aí você deixa entrar na sua casa qualquer um que traz qualquer assunto que não é agradável. Sabe, tipo assim, aquela pessoa que entra na sua casa para fazer fofoca, para falar mal de alguém. Pois é, e você deixa isso entrar na sua casa, você deixa esse tipo de conversa entrar na sua casa. Ou coisa até pior, tipo, você que é homem, você deixa entrar na sua casa um cara que trai a esposa e ele fica compartilhando essas coisas dentro da sua casa com você. Aí dá uma falta de sorte para os seus filhos escutarem. Você que não se engane, hein? Criança sabe muito bem, escuta muito bem, tá? E absorve, tá? Não pensa você que criança está brincando, não está prestando atenção, não. Elas são que nem um radarzinho, tá? Elas captam tudo, elas são que nem esponja. Então vigia com quem você bota dentro da sua casa. E vale para a mulher também. Tem mulher também que tem amiga que trai o marido e fica botando essas conversas dentro de casa. E isso traz prejuízo para a sua própria vida. Porque Satanás aproveita essas brechas para semear o mal, tá? Então esse livro tem tudo a ver com você. Mesmo que você não tenha religião, tem tudo a ver com você. Então tá aqui, ó. Excelente dica de leitura para você crescer espiritualmente. E continua aqui que daqui a pouco tem a mensagem, tá? E eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Cuide bem da sua carreira profissional. Um livro que foi escrito para que você verdadeiramente possa entender o que é o conceito de crescimento profissional. Continua aqui que daqui a pouco tem a mensagem, hein? Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Em breve tem meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui, tá? Vou divulgar bastante aqui na minha rede social. E em maio tem a nova série sobre falsos profetas, tá certo? E outra coisa que eu quero dizer para você, a frase: prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Agora vamos falar de cuide bem da sua carreira profissional. Presta bem atenção, nesse livro eu falo sobre todas as etapas da vida profissional. Da etapa de elaborar currículo, da etapa de cuidar das redes sociais, da dinâmica de grupo, da entrevista de emprego, etiqueta corporativa, apresentação pessoal, marketing pessoal, empreendedorismo, desemprego estrutural, planejamento de carreira, administração do tempo, plano B, entendeu? O que você vai fazer da vida caso a sua carreira não dê certo por algum motivo qualquer? Qual é a opção que você tem? Quais são as opções que você tem? E eu quero falar um pouquinho sobre esse capítulo. Por quê? Porque é importante a gente ter um plano B, porque a gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente para o futuro. Vou te dar alguns exemplos que você vai pesquisar na internet e você vai encontrar, são reais. Vou te dar aqui exemplo de famosos, gente famosa que se preparou para o ostracismo, se preparou para a decadência, se preparou para mudanças de carreira. Você lembra de uma cantora chamada Vanessa Rangel? Aquela que cantava aquela música Palpite? Música que fez muito sucesso em 1997 na novela Por Amor. Hoje ela é uma funcionária pública do Tribunal de Justiça do Rio. Mas por que ela deixou de cantar? Ela estourou com aquela música. E qual foi a outra música que ela fez sucesso depois disso? Depois dessa? Palpite? Nenhuma. O que ela fez? Antevendo isso, cursou a faculdade dela lá, fez o concurso, passou e está lá trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma servidora pública. Ela tratou de se garantir, pensou no plano B. Entendeu? Isso é importante você saber. Você pode pegar aí, jogadores de futebol que se prepararam para ter outras carreiras após o término da... Porque jogador de futebol tem prazo de validade. Muitos optam por ser técnico. Ok, se prepararam para isso, fizeram a faculdade para isso, beleza. Mas outros optaram por outras profissões dentro do futebol mesmo. Tem os que são diretores aí de futebol,
Uns optaram por prosseguir carreira fora do futebol. Entendeu? Optaram por outras profissões fora do futebol. E é assim que tem que ser. Isso é o plano B. É saber que uma carreira que você escolheu, caso ela tenha um prazo de validade, você precisa saber para onde você vai depois disso. E isso vale também para qualquer outra profissão. E se acontecer uma enfermidade? E se eu não tivesse pensado nisso na minha vida, quando a minha visão ficou comprometida? Eu pensei nisso na minha vida. Por isso eu sempre trabalhei de carteira assinada. Por isso, quando eu entrei para a Caixa Econômica, eu contribuí para um plano de previdência complementar. Por isso eu comecei a escrever. Eu pensei nisso. Eu pensei no meu futuro. Pensei na minha aposentadoria. Imagina eu aqui em casa sem ter o que fazer. Sentado num banco de praça jogando milho para os pombos, ou jogando dama com outros aposentados que não tem o que fazer. Imagina se eu não tivesse pensado nisso. Eu seria hoje um homem de 60 anos sem ter o que fazer. E na verdade não. Eu estou aqui escrevendo meus livros e pregando a palavra de Deus. Eu pensei nisso, coloquei em prática, e por eu ter a autoridade moral de quem fez, eu posso compartilhar com você. E como é que você pode comprar esse livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional? Esse eu só tenho pelo WhatsApp. O que você vai fazer? Aí no comentário fixado nesse vídeo tem um link aí. Clica nele. Se você não conseguir abrir, copia e cola lá na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Vai abrir minha landing page, me chama no WhatsApp para você comprar o livro diretamente comigo lá. Um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, sai um Pix de 50. Vai comprar dois? R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, sai um Pix de 70 para mim. Vai comprar três? R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, Pix de 90 para mim. A partir do quarto, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, 4 exemplares, R$90, só você multiplicar 22,50 por 4, 90. Aí você vai, mais os 20 da entrega, Pix de 110. Pode misturar com Avivamento, onde ele começa com Alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. Receba na sua casa, seja edificado, cresça profissionalmente. É isso que eu trago aqui para você, crescimento profissional. Para que você que é cristão, que está vendo esse vídeo aí, você entenda que crescimento profissional, você precisa fazer a sua parte. Porque quando você fizer a sua parte, com certeza Deus vai entrar para fazer a dele. Não espere que Deus faça a sua parte, não. Tá? É você que tem que estudar, é você que tem que melhorar. Aí, quando Deus vê isso em você, quando Deus vê que você não é preguiçoso, Deus vê que você não é acomodado, quando Deus vê que você corre atrás, você busca, aí sim, Ele vai te abençoar. Não entra numa de espiritualizar isso, não. Botar seu currículo na mesa de consagração e não fazer nada para melhorar. Você acha que realmente Deus vai abençoar se Ele vê que você é um preguiçoso, acomodado, dorme até tarde, não corre atrás, não estuda, não melhora? Você acha realmente que Deus vai abrir alguma porta para você? É só você examinar sua Bíblia, você vai ver que de ponta a ponta da Bíblia, você vai ver que todos os homens que Deus chamou para trabalhar eram homens ocupados. Deus não chamou ninguém preguiçoso. Deus não chamou ninguém à toa. Deus não chamou ninguém vagabundo. Deus chamou gente que estava trabalhando, gente ocupada, gente que buscava melhorar. E você lembra o que Deus falou para Josué? Faça a sua parte que eu vou te ajudar. Tá lembrado? Tá na Bíblia isso. Então, tá aqui para você. Cuide bem da sua carreira profissional. E continua aqui que vai ter a mensagem ainda daqui a pouco, hein? E Deus vai continuar ministrando seu coração, como eu tenho certeza que já está ministrando aqui, através desse conteúdo, desse livro aqui. De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro que tem 11 histórias de pessoas que verdadeiramente experimentaram o fundo do poço e deram a volta por cima. Mas antes de eu falar do livro, eu quero lembrar você, daqui a pouco tem a mensagem. Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Continua aqui e fique com seu coração aberto, sua mente aberta para que Deus ministre ao seu coração. Lembrando que em maio tem a nova série de mensagens, Falsos Profetas, muitos textos bíblicos para você pensar nesse tema. E em breve tem meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas,
Assim que ele sair, eu vou divulgar bastante nas minhas redes sociais. E grava a frase: prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Então, dito isso, de Lodebar para Wonderland, eu compartilho com você a história de gente como você, de gente como eu, de gente que foi ao fundo do poço, mas que deu a volta por cima. Todas elas têm um elo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Elas conseguiram dar a volta por cima de forma um pouco menos sofrida quando permitiram que Jesus fizesse parte das suas vidas, tá? Catarina é aquela moça que saiu da igreja depois de se decepcionar lá dentro. Aí no que saiu da igreja fez um monte de besteira e você vai conhecer a história dela aqui, não vou dar spoiler não, tá? Isso é só uma palhinha. Você tem a Tamires, que viveu dentro da casa um histórico de dificuldades financeiras, de pobreza, e aí ela decidiu trabalhar, porque ela precisava trabalhar. Através do trabalho ela conheceu o filho dos patrões dela e casou com esse homem sem amá-lo, e você vai conhecer o restante da história aqui, tá? Você também vai conhecer a história do pastor Marcelo. Foi um cara que tinha tudo para ser um pastor de excelência, mas ficou muito soberbo, muito arrogante. Ele achou que era o cara e esqueceu que foi Deus quem colocou ele naquela posição, e usava aqueles famosos jargões evangélicos, que ia dar chute na cara do diabo e blá blá blá, toda essa pataquada que tem aí. Só que ele não vivia na presença de Deus como deveria viver e tomou a rasteira de Satanás. Você vai conhecer a história dele aqui. Então, são 3 histórias que eu mencionei, são 11 no total. Você vai conhecer a história do Augusto, um cara que foi traído pelas 2 pessoas que ele mais amava, a esposa dele e o melhor amigo dele. E você vai conhecer como ele deu a volta por cima. A 5ª história, você vai conhecer a história da Elisama. Elisama, que cresceu num lar cristão, mas que dentro desse lar cristão ela sofreu abusos. Coisa sinistra, barra pesada. Então eu quero que você leia sobre a história dela, como ela conseguiu dar a volta por cima. A 6ª história é a do casal Felipe e Gabriela. Casal que infelizmente não soube lidar com algumas dificuldades de convivência com familiares e tal, tomaram algumas decisões erradas, isso quase bagunçou o casamento deles. Você vai conhecer tudo aqui com detalhes. A história número 7, você vai conhecer a história do casal Lindomar e Jaqueline. Título bem marcante, Quem Odeia Mais. Por aí você já tem ideia do que foi a vida deles dois, como eles conseguiram dar a volta por cima. A 8ª história é a do Júlio César, um cara que tinha tudo para crescer profissionalmente, estava crescendo, mas foi tão soberbo quanto o pastor Marcelo. O pastor Marcelo foi soberbo nas coisas espirituais, achando que ele era o cara, que não era Deus que abençoava ele no ministério. E o Júlio César se achou o cara, esquecendo que era Deus que abençoava ele na vida profissional dele. Aprendeu da pior forma. A 9ª história do Rafael, um garoto criado na igreja, que quando foi trabalhar no primeiro emprego, quis conhecer o mundo, deu ruim. Você vai conhecer a história dele aqui. A 10ª história do Guilherme, também um garoto, não foi criado em igreja, mas só começou a andar com gente errada no ambiente de trabalho dele, começou a fazer umas paradas erradas, deu ruim também para ele. Você vai conhecer a história dele aqui. E a última história é da Gisele, a menina que só fez escolhas erradas ao longo da vida, e você vai conhecer tudo aqui. Como é que você vai comprar? No comentário fixado neste vídeo tem o link de vendas, você vai abrir. Se não conseguir abrir, copie e cole, ou na barra de endereço da internet, ou na barra de pesquisa do Google. Aí vai abrir minha landing page, você escolhe lá. Vai comprar pela livraria? Beleza. Vai comprar pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp eu posso te dar descontos. Por lá também você pode me convidar para pregar, não cobro nada para pregar. Pelo WhatsApp, um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 50. A comprar 2, sai 50, 25 cada um mais os 20 da entrega, Pix de 70. Vai comprar 3, sai 70, 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega, Pix de 90. A partir do quarto, 22,50 mais os 20 da entrega. Um exemplo, 4 exemplares, R$90. Só você multiplicar 22,50 por 4. Mais os 20 da entrega, Pix de 110. Você vai receber na sua casa e vai desfrutar dessa leitura e vai ser edificado por ela. Então Deus abençoe sua vida. Continua aqui para que Deus continue falando ao teu coração. Daqui a pouco tem a mensagem, não esquece, hein?
O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia é um livro que eu escrevi especialmente para que você possa receber informações bastante pertinentes e bastante objetivas no que diz respeito à sua vida financeira. Antes de eu falar do livro, daqui a pouco eu tenho a mensagem. Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Fica aqui até o final, hein? Para que você seja abençoado pelo conteúdo da mensagem. Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Assim que ele sair, vou divulgar bastante nas minhas redes sociais. E a partir de maio, a nova série de mensagens, Falsos Profetas. Muitos textos separados para pregar aqui para que nós venhamos a ficar cada vez mais alertas sobre falsos profetas. Lembrando que, no final dos tempos, eles vão estar aí com abundância. Vão estar? Não, já estão. E nós vamos aprender sobre isso, tá? A partir de maio. Então, vamos lá para o livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Por mais que esse assunto seja um assunto batido, né? Tendo em vista que, com certeza, você já ouviu falar sobre dinheiro, principalmente em períodos de crise na economia brasileira. Só que o problema é que as pessoas ouvem falar, mas não aprendem. Porque o Brasil está com mais de 65 milhões, quase 70 milhões de pessoas com problemas de crédito, com o nome negativado. Isso atrapalha você de conseguir emprego em muito lugar. Isso atrapalha você de conseguir financiamento para muita coisa. Principalmente para coisa tão importante como é a casa própria. De repente você está ansioso para comprar sua casa própria, mas não consegue financiar porque você está negativado. Não vai rolar. Enquanto você estiver negativado, não vai rolar financiamento habitacional para você. Aí fica difícil para você poder ter sua casa própria. Então é muito importante você se organizar financeiramente. Eu tenho isso para você no meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Vamos lá. Esse livro é só na versão digital. Você vai entrar em amazon.com.br, botar o nome do meu livro lá na pesquisa e vai comprar. Compra na hora, paga na hora, baixa na hora e lê. E o livro é seu, obviamente. O arquivo é seu. Ou então, clica aqui, ó, no link que eu deixei aqui no comentário fixado. Tá lá. Você vai clicar lá, vai acessar meu livro lá na Amazon. Tá? Aí você vai fazer sua compra e vai desfrutar da leitura, tá? É na hora, não tem prazo de entrega, ele é digital. Sendo assim, você vai ter acesso a muitas informações. Eu falo ali sobre como é que você administra o dinheiro que você ganha. Eu falo sobre como você administra o dinheiro que você gasta. Eu falo sobre como você evita a inadimplência. E caso você entre em inadimplência, como é que você sai dela. Eu falo sobre a arte da pechincha. Eu falo sobre um capítulo inteirinho sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Está lá. A Bíblia fala sobre o assunto. Eu separei um capítulo só para isso. Eu tenho um capítulo falando para você sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. Então eu quero muito que você verdadeiramente cresça dentro desse tema. Pare de espiritualizá-lo. Porque você que é cristão, está na igreja, você aprende que tudo de dinheiro é o devorador, o gafanhoto, é o diabo. Mas, o diabo não pega seu cartão para comprar, não. É você que vai lá e gasta rodo no cartão. Não é o diabo, não. É você. Então tá na hora de você parar com isso. Parar com esse negócio. Eu já fiz aqui algumas dinâmicas sobre isso. Eu vou fazer novamente para relembrar você. E é isso que eu quero que você entenda. É você que tem que ter o controle. Ah, mas está negando a espiritualização? Não estou negando espiritualização nenhuma. O que eu estou dizendo é que você tem que exercer o controle financeiro daquilo que você ganha. Isso é você que tem que fazer. E colocar tudo nas mãos de Deus. Aí sim. Pedir a Deus para abençoar. Aí sim. Você fez uma compra? Ora em casa, abençoa aquela compra. Aí sim. É para espiritualizar. Aí sim. Agradeça a Deus pelo contra-cheque que todo mês você recebe. O dinheiro cai na sua conta, fruto do seu trabalho. Aí sim, você tem que espiritualizar, agradecer. Eu estou explicando bem explicadinho nos seus mínimos detalhes, como dizia aquele personagem da Praça é Nossa, que é para você não confundir as coisas. O que eu estou dizendo é, para de ficar jogando a culpa no devorador, uma culpa que é sua. Uma culpa que é toda sua. O que o devorador faz, ele é um oportunista. A partir do momento que você deu a brecha,
ele entra com força e faz a arruaça. Mas você deu a brecha. Você deu a brecha quando você abriu seu contra-cheque e disse: essa merreca não dá para nada. Você já deu autoridade para o devorador entrar e tá, não dá para nada? Então é nós. Mas aí é você que está dando autorização. Então aí sim, eu concordo que você espiritualize e pare de dar legalidade a Satanás. Pare de murmurar sobre o seu emprego. Pare de murmurar sobre o seu salário. E aprenda a controlá-lo. Tá? Aprenda a controlá-lo. Faça a sua parte. E se você está reclamando que ganha pouco, trate de melhorar a sua vida profissional. Compre meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, para que você aprenda todos os conceitos que tem ali, para que você verdadeiramente consiga melhorar a sua vida profissional, que, por conseguinte, você vai melhorar a sua vida financeira. Está atrelado. Ficou claro? Amém? Então, Deus abençoe sua vida, você tem uma excelente leitura. Continua aqui que ainda tem muita coisa legal para você ser alimentado e edificado pela palavra do Senhor. Lembrando, daqui a pouco tem a mensagem, hein? Meu querido, minha querida, vem comigo. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem, tá? Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Mas agora eu quero falar um pouco para você sobre o meu próximo livro. Sansão, o homem das escolhas erradas. Bem, esse livro, Deus, quando tocou no meu coração para falar sobre Sansão, não foi de hoje, foi de muito tempo. Eu gosto muito da história de Sansão porque ela é uma história que ela tem tudo a ver com a nossa história. Sansão foi um homem que desde o ventre da mãe foi escolhido por Deus. Então ele tinha tudo para fazer o certo, mas infelizmente ele fez tudo errado. Por isso Deus me deu esse título para eu colocar no meu livro. Sansão, o homem das escolhas erradas. Eu quero convidar você, assim que o livro for lançado, compra ele. Compra ele. Tenho certeza que Deus vai falar com você através desse livro. Tenho certeza que tudo que eu vou compartilhar com você ali, através desse livro, tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Tenho certeza que a sua vida vai ser impactada de forma grande, de forma positiva, para que você verdadeiramente seja um servo do Senhor melhor estruturado dentro da sua comunidade cristã, na qual você vive, na sua vizinhança, na sua família, coisa e tal. E esse livro também vai falar com você que não tem religião, que não tem nada a ver com religião, coisa e tal. Por quê? Porque eu falo de escolhas. Então você vai aprender ali, tá? Tudo sobre a vida de Sansão. Eu esmiucei tudo direitinho para que você possa verdadeiramente crescer, tá? Através dessa leitura. Então quero te convidar. Em breve o livro vai ser lançado e eu quero te convidar. Reserva o seu. Tenho certeza, estou te falando como escritor, como leitor também. Reserva o seu livro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do livro. Tenho certeza que Deus vai impactar você, vai impactar a sua vida através desse livro. E quando você compra para presentear para alguém que você conhece, que de repente precisa receber esse choque de realidade. Sim, porque Sansão, o homem das escolhas erradas, vai ser um choque de realidade, tá? Com certeza. Vai por mim que você vai gostar. E continua aqui, que daqui a pouco eu tenho a mensagem. Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Vem comigo. Daqui a pouco eu tenho o conteúdo da mensagem, hein? Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Ah? Continua aqui. Vamos falar do sermão escatológico de Jesus, o bônus 2. O bônus 2 desse sermão escatológico de Jesus, ele vai ter o seguinte tema, o título dele. Ele está aí todo truncado porque eu não posso botar a palavra como é. Eu vou usar essa palavra mesmo. Eu vou soletrá-la para que você possa entender, tá?
É isso aí mesmo, tá? Esse título está truncado aí, que eu quero que esse vídeo seja entregue. Bem, essa palavra aí que eu soletrei, ela apareceu recentemente nas investigações do caso do Banco Master, né? Caso que está envolvendo aí o banqueiro Daniel Vorcaro, um caso que está respingando em pastores, tipo Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro e que é um pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha. A esposa do Fabiano Zettel é a irmã do Daniel Vorcaro. Ele também frequentava essa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha. Respingou na fintech Clava Forte, que é ligada à Igreja Batista da Lagoinha. Esse inquérito do Banco Master está cada vez mais ligado ao inquérito do INSS, daquele desconto referente aos aposentados e pensionistas. Inclusive eu fui descontado, só que o meu eu peguei em 2022. O presidente não era o Lula, era o Bolsonaro. Quero deixar isso bem claro. Essa história não vem de agora do governo PT, não. Porque no meu benefício apareceu em 2022, o presidente era o Bolsonaro, não era o Lula, não. O Lula entrou em janeiro de 2023. E o meu caso eu botei na justiça. Foi muito antes de estourar esse escândalo. Inclusive eu ganhei o processo. Hoje, dia 27 de março de 2026, a juíza vai dar a sentença, inclusive. Porque o meu processo foi julgado à revelia. Os caras nem foram para a audiência. Faltaram 3 audiências. As 2 primeiras eles se recusaram eles não foram notificados. Da terceira eles foram notificados e não foram. Então a juíza vai julgar a revelia. E aí, enfim, a sentença sai hoje. E o meu, como eu falei, foi em 2022, o presidente era o Bolsonaro, quero deixar isso bem claro. E provavelmente isso vem antes do Bolsonaro, tá? Não vem necessariamente do governo Bolsonaro, não. É possível que venha antes. Mas, enfim. Onde é que tudo isso tem a ver com a palavra que eu soletrei? S, U, R, U, B, A. Então, essa palavrinha aí. No celular do Daniel Vorcaro, de outros envolvidos, apareceu essa história aí. Que houve uma grande, isso aí que eu soletrei, envolvendo um monte de deputados, senadores, pastores, todos ligados a Deus, pátria e família, todos ligados à extrema-direita. Ou seja, mais escândalos envolvendo crentes, mais escândalos envolvendo cristãos. Vocês lembram que quando eu preguei aqui sobre o sermão escatológico de Jesus, nos 7 tópicos que eu preguei, eu falei várias vezes. Eu falei o que está na palavra, né? Jesus alertou que no final dos tempos muitos escândalos aconteceriam. Paulo também fala sobre isso. Nas suas cartas, Paulo várias vezes falou sobre isso, que no final dos tempos muitos escândalos aconteceriam. Jesus ainda foi bem contundente, ele falou: ai daquele por quem os escândalos vierem. O ministro do STF, André Mendonça, que é um pastor, ele não deixou vazar essas imagens aí dessa S, U, R, U, B, A. Os críticos do André Mendonça, por saberem que ele é ligado ao Bolsonaro, porque ele foi indicado pelo Bolsonaro, os críticos dele alegam que ele não deixou vazar essas imagens porque elas são ligadas às pessoas da extrema-direita. Todos que foram flagrados ali são todos ligados à extrema-direita. Os tais conservadores, os tais que se dizem conservadores, os tais que defendem Deus, pátria e família. Pode ser isso? Talvez possa ser. Mas por hora eu posso até dar um crédito a ele, por ele ser um pastor. Ele, de repente, por ser um pastor, não quis se enquadrar naquilo que está em Lucas 17:1. Ai daquele por quem os escândalos vierem. Se ele autorizasse o vazamento, ele, como pastor, conhecedor da palavra, ele também poderia ser implicado nesse julgamento de Jesus.
E antes que você venha querer me dizer que eu também posso ser implicado, não me sinto nem um pouco culpado por isso. Primeiro porque isso é público, essas notícias já saíram. Então, e eu não estou dando nome de ninguém aqui. Primeiro que eu não sei, mesmo se eu soubesse eu não diria. Então não me sinto culpado não, nem um pouco culpado. Mas também não descarta a possibilidade dele estar encobrindo isso, não deixar divulgar, por serem pessoas ligadas à mesma corrente dele, que é da extrema-direita. Então há quem diga, inclusive, que se fossem pessoas ligadas à esquerda, ele teria soltado o vídeo. Não sei, pode ser que sim, não sei, pode ser que não, não sei, de jeito nenhum posso afirmar isso. Eu seria leviano em dizer que é isso. Mas o que eu quero dizer é, você que está vendo esse vídeo, não se escandalize. Em breve, inclusive, eu vou pregar sobre isso. Não se deixe abalar pelos escândalos. Vai ser uma das próximas mensagens que eu vou trazer aqui. Fica me acompanhando toda semana, que em breve, quando Deus me der o ok, é hoje, eu vou trazer essa mensagem. Tá? Ela já tá na minha agenda. Antes que você venha querer censurar pelo fato de eu dizer que eu coloquei uma mensagem na agenda para pregar, sim, eu tenho várias mensagens agendadas até o final de maio. Ai, mas você atrapalha a atuação do Espírito Santo? Não, eu sou simplesmente organizado e através da minha organização eu tenho como preparar várias mensagens e tenho como ouvir a voz do Espírito Santo, dele me tocar no meu coração e me fazer alterar a mensagem, como já aconteceu várias vezes, de eu programar uma mensagem para um determinado dia e chegar na hora de ligar a câmera, Deus dizer para mim, não, você não vai pregar sobre isso, não, você vai pregar sobre aquilo. E aí eu vou lá em outro texto. Mas por quê? Porque Deus sabe que eu me organizei, deixei vários textos previamente agendados, previamente lidos, previamente estudados. Então, organização não atrapalha o Espírito Santo, não. Ajuda o Espírito Santo, inclusive, tá? E já aconteceu também quando eu trabalhava mais com música na igreja, quando eu era mais novo, quando eu era garoto, anos 80, 90, eu trabalhava muito com música na igreja, eu cantava muito, cantava sozinho, cantava com a mãe dos meus filhos, cantava em conjunto. Então já aconteceu de eu preparar a música, já aconteceu quando eu fui cantar sozinho algumas vezes, e chegar na hora de Deus alterar, mandar cantar outra. Aí eu não tinha levado o playback, aí eu pegava o instrumento e tocava, e os músicos da igreja acompanhavam. Então isso não atrapalha de jeito nenhum o Espírito Santo agir. Estou explicando bem explicadinho nos seus mínimos detalhes como Deus me usa para eu poder trazer uma palavra para você aqui. É algo que anteriormente eu orei, é algo que anteriormente Deus me confirmou para eu pregar, que já aconteceu de outras vezes de eu ligar a câmera com uma mensagem preparada e Deus dizer para mim, não, você vai ligar, você vai pregar sobre outra coisa, tal. Então não me atrapalhe em nada. Sendo assim, eu reitero, em breve vou trazer uma mensagem aqui sobre não se deixe abalar pelos escândalos. E eu digo para você de agora, não se deixe abalar pelos escândalos. Lembra do que foi pregado aqui, que eu preguei durante 7 semanas aí, preguei sobre o sermão escatológico de Jesus. Não foram semanas seguidas não, você vai procurar aí, foram intercaladas, mas foram 7. Você que está na plataforma vermelha de vídeos grandes, tem 7 vídeos sobre esse tema, tópico 1 ou tópico 7. Você que está nas outras plataformas, você vai procurar aí, ó, que são muitos vídeos, mas você vai encontrá-los e vai assisti-los se quiser, vai revê-los se quiser, e você vai ver lá que várias vezes eu falei sobre essa questão dos escândalos que aconteceriam no final dos tempos. Esse é só mais um. Semana passada eu falei de outro. Na próxima semana eu vou trazer o bônus 3, sermão escatológico de Jesus, outro escândalo, tá? Mas por que eu estou trazendo isso? Que eu quero que você entenda que isso vai acontecer toda hora. Eu quero que você veja através da como Deus está testificando aquilo que eu entreguei para você em profecia. Quando eu falei lá no sermão escatológico de Jesus, eu avisei, vocês ainda vão ver muitos escândalos acontecerem, não vai demorar. É só você buscar os vídeos que você vai encontrar, que eu falei. E Deus está testificando isso através aí de tudo que está acontecendo. Não joguei praga, simplesmente eu preguei algo que já está na palavra. Eu entreguei em profecia algo que Jesus já tinha falado. Até porque toda profecia ela tem que estar baseada na palavra de Deus, não pode estar fora dela.
Não pode ser nada inventado. Tem que estar centralizado na palavra de Deus. Então, é isso que eu quero reiterar para você, deixar claro para você. Tá bom? Fico por aqui com relação ao bônus 2 do Sermão Escatológico de Jesus. Tá? É esse título aí mesmo. S-U-R-U-B-A. É isso aí mesmo. É triste que isso tenha acontecido e que envolva vários desses que falam Deus, Pátria e Família. É triste, mas não adianta você só falar ser Deus, Pátria e Família, ser conservador, se você não tem uma vida cristã no altar do Senhor. Eu falo sobre isso no meu livro de Lodebar para Wonderland, inclusive. A história do pastor Marcelo tem tudo a ver com isso aí. Tá? Então, te recomendo comprar meu livro de Lodebar para Wonderland. Para você ler a história do pastor Marcelo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Tá certo? Então, continua aqui que Deus vai ministrar o seu coração. Vem comigo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aqui sempre me vendo, sempre me seguindo, sempre me acompanhando, sempre me dando a oportunidade de me comunicar com você através das minhas redes sociais. Muito obrigado desde sempre, tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 17. Vamos entrar no conteúdo da mensagem. Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. O título por si é até autoexplicativo, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração através do conteúdo que Ele me entregar aqui para eu compartilhar com você. Só para lembrar, a frase: prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Grava essa frase, hein? Prefira afrontar o mundo para servir a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Em maio, nova série de mensagens, falsos profetas. Tem muito texto aqui para a gente aprender sobre esse tema que é tão importante e que tem tudo a ver com o que está acontecendo nesses últimos dias, que na verdade são os últimos dias antes da volta de Jesus. Tá? E em breve meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui. Tá? Eu peço a você para reservar o seu, hein? Compre o seu. Não deixa de comprar. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração por meio desse livro. Vamos lá? Tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. A partir de agora, a mensagem que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Vamos lá. Verso 8. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Verso 9. Um dia, essa mulher sunamita, não era o nome dela, sunamita é da cidade de Sunem. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Verso 10. Vamos construir um quarto para ele, lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Verso 11. Um dia, Eliseu chegou
e subiu ao quarto para descansar. Verso 12. Então chamou seu servo Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. Ele a chamou. E quando ela chegou, verso 13, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode me procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. 14. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Geazi, logo depois. Então Geazi lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos, e o marido dela já é idoso. Verso 15. Então Eliseu disse ao servo: vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. 16. Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a um ano, mais ou menos por essa época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou: por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. Tudo, porém, 17 agora, tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz um filho. Que o Senhor abençoe essa leitura e que verdadeiramente essa leitura se faça viva, presente e real nas nossas vidas e que ela possa ministrar ao seu coração. Bem, ao longo desses minutos nós temos coisas para falar, temos coisas para compartilhar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração por meio desse texto. Tenha uma santidade atraente, em vez de ter um comportamento repelente, por si só, já é uma frase autoexplicativa, mas eu quero ainda assim dar uma reforçada nessa explicação. O que é uma santidade atraente e o que é um comportamento repelente? Eu vou começar pelo comportamento repelente, porque o texto vai nos mostrar a santidade atraente. Vamos falar do comportamento repelente. Eu quero falar diretamente para você mesmo aí, que diz que é cristão, que diz que está frequentando uma igreja, é membro de uma igreja, e é membro de uma instituição religiosa e tal, e prega a palavra, canta na igreja, toca, tem cargo na igreja, tem ministério na igreja. Então, você acha que isso por si já significa que você tem uma santidade atraente? Eu digo a você, não. Ainda há pouco eu falei do bônus 2 daquela situação. Semana passada eu falei do bônus 1 acerca do sermão escatológico de Jesus. A quantidade sucessiva de escândalos que acontecem no mundo de hoje, nos dias atuais, toda hora tem um escândalo diferente aí na internet envolvendo crentes, envolvendo cristãos, envolvendo pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, cantores e membros da igreja. Essa é uma forma de ter um comportamento repelente, tá? Porque as pessoas olham e dizem:
Eu não quero ser crente se for para ser como esse pastor aí. Eu não quero ser crente para ser que nem esse cantor. Eu não quero ser crente para ser que nem aquele irmão, para ser que nem aquela irmã. Você que é pai, que é mãe, você diz que é crente, vive enfiado dentro da igreja e negligencia seus filhos. É incapaz de jogar uma bola com seus filhos, é incapaz de jogar um jogo de tabuleiro com seus filhos, é incapaz de levar seus filhos para passear, é incapaz de levar a esposa para, nem que seja para ir ali na esquina para comer um saquinho de pipoca. De repente você tá sem grana para levar para um restaurante maneiro, mas poxa, um saquinho de pipoca, você não pode levar sua esposa para ir na pracinha para você comer um saquinho de pipoca? Então, e que adianta você estar enfiado dentro da igreja, você também, falei para o homem, para a mulher também, mulher enfiada dentro da igreja, o marido chega em casa, a casa está uma bagunça, a casa está um lixo, tá horrível a casa, tá uma zona, em português bem claro. Poxa, isso é um péssimo testemunho, isso é um comportamento repelente. E você que é um fanático religioso, chato pra caramba, ninguém pode chegar perto de você, que você só sabe falar mal de todo mundo tá errado, a sua santidade é maior do que a de todo mundo, porque você usa roupa assim, assado, e todo mundo tem que usar igual. Tu é chato pra caramba. Tu é um chato pra caramba que tu se tornou um fanático político, tu adotou um político de estimação. Geralmente os cristãos, quando adotam um político de estimação, adotam um político de estimação da direita, da extrema direita. No Brasil nós estamos vivendo isso aí. Adotaram o Bolsonaro como político de estimação. Então você que diz que é crente, está na igreja, é bolsonarista, você é chato pra caramba. Toda hora. E o Lula? Tá vendo aí? Acontece um troço, tem nada a ver com, mas o Lula. Cara, tira o Lula da tua cabeça, maluco. Tira o Lula da tua boca, cara. Tu é chato pra caramba. Ninguém quer estar perto de você porque você é um chato. Você é um mala sem alça. Você é enjoado, você é inconveniente. A sua família não quer estar perto de você. Você é chato para cacete. Usando português bem claro, me perdoe a franqueza. Poxa, isso é um comportamento repelente, cara. Ô mulher, isso é um comportamento repelente pra caramba. Você é um vizinho que passa pelos outros, é incapaz de dar um bom dia, é incapaz de dar uma boa tarde. Você trata porteiros do seu prédio como se fossem invisíveis. Você trata motoristas de ônibus, de carro de aplicativo também, que estão conduzindo você aonde você quer ir, você trata eles como invisíveis. Você é mal educado. Você é o pior da rua, é o pior do condomínio, arruma tumulto com todo mundo, encrenca com todo mundo. Você tem um comportamento repelente. Aí depois quer entregar convite para a pessoa ir na igreja contigo. Preste atenção, fala sério. Você quer enganar quem? Isso é comportamento repelente. Isso é comportamento repelente. Ambiente de trabalho, você diz que é crente, você diz que é cristão, é servo de Deus. É o funcionário abelha, quando não está voando, está fazendo cera. Toda hora morre alguém na tua família para tu faltar. Tu não faz um segundinho de hora extra. Que teve uma pastora a Camila Barros aí falando aí sobre o crente que não pode fazer hora extra porque tem que estar na igreja. De onde ela tirou isso? Provavelmente é porque ela não trabalha, né? Ela não é CLT, ela recebe para pregar, então é muito fácil para ela falar que o crente não pode fazer hora extra. Eu quero ver ela sendo CLT um dia. Eu gostaria muito de ver um dia todas as igrejas pararem de convidar todos esses que cobram para pregar. Esse é o meu sonho. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso. Talvez meus filhos, meus netos vejam. Mas eu possivelmente não veja isso. Estou com 60 anos, pode ser que eu não veja isso. Mas eu gostaria muito de ver, enquanto eu estiver aqui nesse plano ainda, de ver todas as igrejas pararem de convidar essa galera que cobra para pregar. E chamar só quem não cobra para pregar. Só quem realmente quer pregar a palavra de Deus porque ama pregar a palavra de Deus. Não porque vive dela.
Pois é. Então eu gostaria muito de ver a Camila Barros voltar a ser CLT, ou ser CLT alguma vez na vida. Quero ver se ela vai dizer isso, que ela não pode fazer hora extra, que ela tem que estar na igreja. Fala isso pro patrão. Acho que ela viajou ali, ficou fora da casinha. Fala isso pro patrão. Você não vai fazer hora extra, não. Fala. Parece que você não vai ser mandado embora no primeiro corte que tiver, senão o primeiro a rodar. Pois é. Então esse tipo de crente que não é solidário, tá vendo que tá todo mundo ralando junto ali, trabalhando, porque precisa entregar algo num determinado prazo, e ele não faz hora extra não, porque ele não faz hora extra, porque ele tem que estar na igreja. Preste atenção, você não vai perder sua salvação porque num determinado dia da semana que você estava trabalhando, você não pôde ir à igreja. E as pessoas que trabalham à noite, como é que faz? Não tem como ir na igreja. Como é que faz? Eu mesmo trabalhei muitos anos à noite, e aí? Como é que faz? Se à noite tem culto, à noite tu está trabalhando, como é que faz? Quando eu caía numa escala para trabalhar domingo à noite, por exemplo, eu ia de manhã na EBD. Às vezes eu não ia na EBD, não. A mãe dos meus filhos quebrava meu galho, deixava eu dormir um pouquinho, eu ia para o culto pelo menos. Porque quando eu chegava, uma época eu chegava em casa 3 e pouca da manhã, eu saía às 2 da manhã do trabalho. E como é que faz? Como faz? Como resolve isso? A pessoa faz o quê? Se precisa trabalhar, vai ficar escolhendo emprego? A gente não está em época de escolher emprego, não. Quem pode se dar a luxo de escolher emprego? Só quem tem uma formação muito boa. Quem tem uma formação muito boa, quem é muito bem conceituado, tem uma formação muito top de linha, pode escolher. Por exemplo, depois que eu entrei para a Caixa Econômica, eu pude escolher. Porque quando eu estava lá, a SEDAI me chamou. Eu tinha passado no concurso da SEDAI também. Eu pude escolher e escolhi permanecer na Caixa. Às vezes que eu mudei de emprego antes da Caixa, graças a Deus, a última vez que eu fui mandado embora de um emprego foi em 1993, quando eu fui mandado embora de um banco particular. De 1993 até 2003, quando eu entrei para a Caixa, todas as vezes que eu mudei de emprego foi porque eu quis mudar. Ou porque Deus me abriu portas melhores. Mas antes de eu mudar de emprego, eu primeiro distribuí os currículos, fiz todos os processos, e aí quando a empresa foi... Quando me chamaram, aí eu pude escolher. Agora, quando você está na pista e não pode escolher, não. Você está trabalhando e você não tem nada em vista, você não pode escolher, não. Então você tem que trabalhar. Então você tem que cumprir o que o patrão falou. Aí esse crente acaba que tem um comportamento repelente, porque ele não gosta de trabalhar, ele não é solidário. Dentro de casa, ele não consegue, o marido ou a mulher não consegue fazer com que os filhos permaneçam no caminho do Senhor, porque dentro de casa ele é chato, é inconveniente, é desagradável, dá péssimo testemunho. É um cara que grita com a mulher, ela grita com o marido, eles não se entendem, vivem em pé de guerra dentro de casa, às vezes nem se falam dentro de casa. Aí na igreja andam de mão dada, posam de casal modelo, dentro de casa nem se falam, os filhos estão vendo aquilo. Aí quando cresce, mete o pé da igreja, é um comportamento repelente, os filhos não querem nem saber. Às vezes, o casal está junto, mas um de repente se afastou da igreja. E aquele que está na igreja não consegue trazer o outro de volta. Por quê? Porque é péssimo. É uma péssima pessoa, dá um péssimo testemunho. Tem um comportamento realmente repelente. Ninguém quer estar perto. Eu falei de fanatismo político, falei de fanatismo religioso, fanatismo por futebol também. Tem crente que é fanático por futebol que é chato pra caramba. E não sabe conversar, é desagradável. Porque ele não sabe torcer pelo próprio time, ele quer falar mal dos outros times. Quer zombar dos outros times, quer debochar dos outros times. Aí arruma inimizade, arruma contenda.
Está sempre envolvido em contenda, sempre envolvido em confusão. Isso é ter comportamento repelente. Agora vamos para a santidade atraente. Vamos ver aqui Eliseu. Vamos ler o texto novamente. Verso por verso, vamos aprender sobre santidade atraente. Já falei de comportamento repelente. Se eu continuar, vou ser até redundante. Mas vamos lá. Verso 8. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Bem, vamos lá. Podemos afirmar sem medo de errar. Essa mulher, a mulher sunamita, como eu já expliquei, ela é sunamita porque ela é de Sunem. Se ela fosse do Rio, ela seria carioca. Se ela fosse de São Paulo, ela seria paulistana, da cidade de São Paulo. Da cidade do Rio, ela seria carioca. Entendeu? Não é o nome dela, sunamita. É uma referência à cidade dela, Sunem. Pois bem, essa mulher não convidou Eliseu aleatoriamente. Ele estava passando, ela convidou ele. Não. A fama de Eliseu já precedia. No outro verso nós vamos confirmar isso. Já precedia ele. Ele já devia ter passado por ali, coisa e tal. E ela, percebendo que ele não tinha onde ficar, ela resolveu dar uma pousada para ele, para convidá-lo para almoçar. Não foi aleatório. Não foi aleatório. Certamente não era a primeira vez que Eliseu estava passando por ali. Eliseu era um profeta que tinha um ministério. Ele ia fazendo a obra que o Senhor havia confiado a ele. Então essa mulher sunamita, ela usou a sua riqueza, a sua boa posição para abençoar alguém, abençoar um santo homem de Deus, como nós vamos ler agora aqui. Vamos para o verso 9. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Olha o que eu falei. Ela sabia quem era ele anteriormente. Ele aparecia por lá de tempo em tempo. E quando ela deu essa definição para o marido dela, ela estava testemunhando que Eliseu tinha uma boa conduta, Eliseu tinha um bom testemunho. Foi por isso que eu falei ainda há pouco sobre o que é comportamento repelente. Agora vamos lá, santidade atraente é quando a sua boa fama vai na sua frente. As pessoas já sabem quem você é antes de você chegar. A sua boa fama vai na frente. Poxa, aquele cara ali, ele é crente, ele trata bem a esposa, ela trata bem o marido, os filhos são bem chegados a ele. Poxa, é um cara que quando pega para trabalhar, trabalha pra caramba, o cara é trabalhador, o cara é esforçado, o cara é um excelente vizinho, ela é uma excelente vizinha. Então todo mundo dá bom testemunho desse crente, todo mundo dá bom testemunho desse cristão. Ele tem uma santidade atraente, todo mundo quer estar perto. Então essa mulher, ela queria estar perto de Eliseu, ela queria estar próxima de Eliseu. Ela identificou ele como um santo homem de Deus. Vamos continuar a leitura, verso 10. Depois que ela fez essa constatação para o marido, ela fez a proposta: vamos construir um quarto para ele, lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Essa mulher, ela usou da sua riqueza, da sua posição social na cidade para abençoar um homem de Deus, Eliseu. Ela deu a ele um lugar para ele descansar, um lugar com privacidade ainda por cima. Se você não se ligou, ela não colocou ele dentro da casa dela,
tirando a privacidade dela com o marido e tirando a privacidade dele também. Aqui vai uma advertência, vai um conselho, melhor dizendo, conselho esse que eu já dei anteriormente, com relação a pessoas, igrejas que convidam pessoas para pregar. Assim, o pastor presidente da igreja está numa determinada cidade. Vou dar um exemplo aqui. Um pastor entra em contato comigo, me convida para pregar. Vamos lá. Aí a igreja dele é em outra cidade, longe da minha casa. Eu teria que pernoitar na cidade depois do culto, para poder voltar no dia seguinte. Então, o pastor não pode simplesmente me colocar dentro da casa dele. Ele vai tirar a privacidade dele, da família dele, e vai tirar a minha privacidade. Ele não pode me colocar na casa de algum irmão da igreja, pelo mesmo motivo. Vai tirar a privacidade do irmão, da família dele e a minha. Aí o que faz? Várias opções. Você acha que eu vou pedir hotel 5 estrelas? Não, mas tem muito pregador que faz isso. Esses aí, os da moda aí, os que cobram para pregar, os profissionais da fé, eles pedem hotel 5 estrelas. Isso é ridículo, diga-se de passagem. Quer se hospedar em hotel 5 estrelas, paga do próprio bolso. Porque eles podem. Principalmente os milionários aí. Esses que são famosos aí, que cobram fortuna, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, para pregar, podem muito bem pagar um hotel 5 estrelas. E não precisa ser um hotel. Se a igreja, por exemplo, tiver um alojamento, como essa mulher aqui, essa mulher dá uma excelente sugestão para as igrejas. Igrejas que costumam receber pregadores de fora, construam um alojamento para esse pregador. É simples assim. Eu já preguei numa igreja que tinha esse alojamento. Eu não precisei, porque a igreja era na mesma cidade que eu morava. Mas a igreja tinha um alojamento para o pregador. Era uma meia água nos fundos. Pô, excelente. Faça isso, pastor. Faça isso. Você quer abençoar para um futuro, você quer trazer pregadores de fora. Eu falo pregadores que pregam a palavra de Deus. Não estou falando dos profissionais da fé, não. Construa um alojamento. Anexo da sua igreja, construa. Para que o pregador possa ter um quarto com uma cama, um banheiro. Ele vai passar a noite e vai meter o pé no dia seguinte para a cidade dele, para a casa dele. Ele não vai morar ali. Então pode ser. Eu, numa boa, recebo uma coisa dessa. Se eu fosse pregar numa igreja dessa, o pastor chega para mim: ó, meu irmão, tem um alojamento aqui para você dormir. Para mim, ótimo. Tem um quarto, a cama, um banheiro. Maravilha. Eu preciso disso, quarto, cama e banheiro, para dormir uma noite, para no dia seguinte eu tomar meu café e partir para minha casa. Simples assim. Foi isso que essa mulher sunamita fez. E esse ensinamento ela deixa, e eu compartilho isso com você aí, tá? Você pode fazer isso. Você não precisa pagar hotel, até porque hotel não é baratinho. Mas se fosse para mim, um hotel 3 estrelas tá ótimo, mais do que suficiente. Se a igreja tiver um alojamento, tá ótimo, maravilha. O que não pode ser é dentro da sua casa. Sua casa é sua casa. Sua casa não é hotel. Sua casa não é pensão. Sua casa não é pousada. Sua casa é sua casa. Tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Aliás, eu quero abrir um parênteses. Compre meu livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. No capítulo 4 eu falo exatamente sobre isso. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Tome cuidado. Você não sabe quem está botando dentro da sua casa. Você está doido? Vigia. Mesmo essa mulher sabendo que Eliseu era um santo homem de Deus, ela respeitou o espaço dele, a privacidade dele, e garantiu o próprio espaço, a própria privacidade também. Simples assim, maravilha. Vamos continuar a leitura para você entender. Mas ela tinha Eliseu perto, próximo. Por quê? Era uma santidade atraente. Olha o verso 11. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Simples assim. Ele sabia das missões que ele tinha e já chegou, já foi descansar. Ele sabia a obra que ele ia fazer ali. 12. Então, chamou seus servos Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. Ela o chamou. Ele a chamou, e quando ela chegou,
verso 13. Ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal da nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que imediatamente intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu: tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Se você reparou nesse texto aqui que eu li, primeira coisa, quando eu falei da privacidade, Eliseu chegou, subiu. O quarto era em cima do terraço. Tinha entrada independente, obviamente, ele entrou, subiu, ficou lá na dele. A mulher sunamita não foi lá encher o saco dele. Não é porque o quartinho era... o quarto para ele era em cima da casa dela que ela ia lá encher o saco. Não. Ela vivia a vida dela normalmente, com o marido dela, os afazeres dela, coisa e tal. Ela, repito, reitero, ela respeitou o espaço dele. E ele, por sua vez, também não ia lá encher o saco, invadir o espaço dela, não. Ele, na dele, no quarto, lá onde ele ficava, descansando. E quando ele quis falar com ela, ele pediu para chamá-la. Ela não saiu invadindo o quarto. Então ele conversou com ela, porque ele quis reportar a ela essa gratidão. Aqui é outra característica de quem tem uma santidade atraente. Essa pessoa é grata, não somente a Deus, por todas as coisas que Deus faz e por quem o Senhor é, mas essa pessoa, ela é grata ao Senhor, ela é grata ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele faz, mas essa pessoa também é grata às pessoas que as ajudam. Ao longo da vida, a gente ajuda, a gente é ajudado, e a vida é isso aí, é uma roda, ela vai girando. Ao longo dos meus 60 anos, eu já ajudei, eu já fui ajudado, e é assim que a vida funciona, é assim que é assim que a vida funciona. Então a gente tem que ser grato, e Eliseu exerceu essa gratidão, e quis retribuir o favor que ela estava fazendo a ele. Mas ela entendeu que ela não precisava daquilo. Aquilo que ele ofereceu para ela, que ele poderia fazer, ela respondeu numa boa: não, já tenho tudo que eu preciso, estou de boa, estou tranquila. Ela não foi arrogante, ela não foi soberba. Ela estava tranquila, ela estava bem, ela era rica. Nós lemos no verso 8, ela era rica, ela estava de boa ali, tranquila. Beleza. Mas Eliseu ainda assim insistiu. Vamos continuar a leitura. Verso 14. O que se pode fazer por ela? Eliseu perguntou a Geazi logo depois. Então Geazi lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela é idoso. Preste atenção nessa frase aqui. Não temos aqui especificada a idade exata dessa mulher, mas podemos afirmar que ela não era idosa, porque se ela fosse idosa, Eliseu diria, até porque Deus fez o milagre lá atrás no Gênesis, quando Sara aos 90 anos foi mãe, Abraão aos 100 foi pai, mas o texto enfatiza que ele, o marido dela, a sunamita, era idoso, ele era idoso. Então podemos afirmar que ela não era uma mulher idosa. Na casa do quê? Dos 30, talvez? Não sabemos ao certo. Mas idosa ela não era. Quem era idoso era o marido. E por ser idoso, obviamente, o marido estava encontrando algumas dificuldades para que ele pudesse engravidá-la. Eliseu percebeu isso, ou melhor, Geazi percebeu. Eliseu, quando perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer? Geazi percebeu. Aqui vai outra coisa. Quem tem santidade atraente se cerca de bons conselhos. Geazi deu um bom conselho para ele. Observou: poxa, ela não tem filho, o marido dela é idoso. E ele ouviu, prestou atenção. Vamos continuar a leitura? O que muita gente peca, onde muita gente peca, é porque se acha muito.
Aí não houve o conselho, quer fazer do próprio jeito. Se Eliseu fosse assim, ele insistiria em tentar fazer alguma coisa por ela, naquilo tudo ali que ele estava oferecendo. Você vê aí, ó, tanto líder aí dando péssimo testemunho por causa da arrogância. Você está vendo aí gente que já foi decretado, já destituído por Deus. São os verdadeiros Saúls do século 21. Eu preguei sobre isso. Há umas 2 ou 3 semanas atrás eu preguei sobre a questão de Saul. Tem vários Saúls aí, nos púlpitos das igrejas aí. Tem vários. Estão falando, mas Deus já não está falando por eles há muito tempo. Deus já destituiu eles há muito tempo. Pois é. Mas Eliseu se manteve na integridade como um santo homem de Deus. E ouviu o conselho de Geazi. Vamos ler agora o outro verso, que é o 15. Então Eliseu disse ao seu servo: vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. Prestou atenção nessa frase? Parou à porta do quarto do profeta. Ela não saiu entrando, como eu tinha dito anteriormente. Não é porque era a casa dela, que aquele quarto era um quarto que pertencia à casa dela, que ela poderia se achar no direito de sair entrando. Ela não saiu entrando. Ela ficou parada na porta do quarto. Isso é postura. Então Eliseu, ele reconhecia que aquela mulher havia feito muito por ele. Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por ele ali. Ela não tinha obrigação de convidar ele para almoçar primeiramente e depois fazer um cômodo para ele, um quarto, na parte de cima do terraço, ou seja, independente do resto da casa. Ele não passava pelo restante da casa para chegar no quarto dele. Não era um quarto nos fundos, que ele teria que passar pela casa toda. Era por cima, no terraço. Uma escada, certamente, para poder chegar no quarto dele. Algo independente. Então aquilo foi um gesto muito bonito da parte dela e que Eliseu foi muito grato. Entendeu? Que ele tinha hospedagem, lugar para dormir, para ele poder fazer a obra de Deus que ele ia fazer ali em Sunem. De tempo em tempo ele ia lá, como nós lemos anteriormente. Então a mulher ficou parada no quarto, que ela entendeu que era a privacidade dele. Ela entendeu que ela não podia invadir o espaço dele. Ela esperou ele falar. E a gente tem que saber esperar o tempo para alguém falar com a gente, coisa e tal. 16. Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a 1 ano, mais ou menos por essa época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou: por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. O que é que ela demonstrou nessa fala dela aqui? Vamos lá. Primeiro, ela demonstrou que ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Mas ali ela desabafou a frustração dela, porque certamente ela já vinha tentando engravidar há muito tempo, porque essa era uma tradição dos judeus. Cresçam e multipliquem-se, vem lá do Gênesis. Então era uma frustração uma mulher não engravidar. Vocês conhecem a história de Ana, vocês conhecem a história de Raquel, então todas envolvidas com essa questão da gravidez que nunca acontecia. Então isso era como se a mulher fosse, entre aspas, amaldiçoada. A própria mãe de Sansão, você vai aprender lá no livro, não vou dar spoiler não. Compra meu livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Em breve ele vai sair, você vai ver lá. Pois então essa mulher, ela já estava meio que desacreditada, porque certamente outros falsos profetas deviam ter prometido mundos e fundos. E, repito, em maio eu vou ter a série aqui sobre falsos profetas, hein? Me acompanha aqui para você não perder. Pois então, certamente outros falsos profetas disseram para ela que ela ia engravidar e blá, blá, blá e nada. Então ela estava desacreditada. Ela falou: meu senhor, homem de Deus. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus.
Ela só pediu para ele: não minta para tua serva. Mas é que ela já estava tão desacreditada, tão frustrada, tão ferida, tão machucada, que ela relutou em acreditar. Não é porque ela não acreditava em Eliseu, não é porque ela não desmerecia o ministério de Eliseu, pelo contrário, ela fala aqui, ela chama Eliseu novamente de homem de Deus. Então, se ela não acreditasse, ela não falaria que Eliseu era homem de Deus. Se ela não acreditasse no ministério dele, ela diria qualquer outra coisa, não que ele era homem de Deus. Ela só pediu para ele não mentir para ela. Mas o diálogo terminou ali. Eliseu foi homem de Deus na vida dela. Ele entregou o que Deus mandou. Ouça. Então preste atenção você, e você vai aprender com mais detalhes na série sobre falsos profetas. Preste atenção nessas profecias vagas que tem por aí. Eis que eu vejo que tem uma caneta sendo assinada em teu favor. Caraca! Quase todo mundo tem alguma coisa para ser reivindicada, que depende da assinatura de alguém. Ou uma pensão alimentícia, ou uma causa na justiça, ou a compra de um imóvel, ou o aluguel de um imóvel, ou a compra de um carro, ou sei lá. Quase todo mundo tem esse negócio de uma caneta, alguém vai assinar alguma coisa. Então isso é muito vago. Vigia nisso aí que isso é papo furado, isso é profetada. Eis que eu vejo um papel. Cara, quase todo mundo tem algo, um papel, uma caneta. Agora, Eliseu não foi específico. Ouça, olha a diferença do que é um profeta verdadeiro. Ouça, daqui a um ano, mais ou menos a essa época, você vai dar à luz. Prestou atenção? Ele especificou quando seria, o tempo cronológico, daqui a um ano. E foi mais específico ainda, mais ou menos nessa mesma época. Entendeu a diferença entre uma profecia e uma profetada? E é isso que eu quero que você preste atenção, tá? E vamos para o 17 para a gente poder então fechar. Eliseu foi homem de Deus. Aí verso 17. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz um filho. Então isso ficou bem enfatizado. Mesmo que o diálogo tenha sido encerrado com aquele pedido dela: meu senhor, não minta para sua serva, tudo aconteceu exatamente como Eliseu falou. Exatamente como Eliseu pregou. E a primeira mensagem que eu vou pregar sobre a série Falsos Profetas, eu vou pregar justamente sobre isso. Sobre essa coisa quando o profeta fala e não se cumpre. Então fica aqui atento, hein? A partir de maio, especificamente no dia 1º de maio, vai ser a primeira mensagem que eu vou pregar sobre falsos profetas, tá? Pois então é outro sinal que eu quero dizer para você. Aquele que verdadeiramente profetiza em nome de Deus, o que ele fala se cumpre. Quando eu enfatizei aqui ainda há pouco sobre o bônus 2 e na semana passada sobre o bônus 1 da série O Sermão Escatológico de Jesus, eu fiz questão de voltar aqui para dizer para você que aquilo que eu falei em profecia durante o Sermão Escatológico de Jesus, os 7 tópicos que eu preguei, eu falei mais de uma vez que haveria novamente mais escândalos, eu falei que eles não iriam demorar. Eu fiz questão de voltar aqui para poder anunciar para vocês que aquilo que Deus me usou para falar aconteceu. E eu reitero, vai aparecer mais escândalos aí. Eu falei semana passada do pastor que morreu no quarto de motel. Vai aparecer outros que vão morrer no quarto de motel, ou que vão ser flagrados. Vai ter pastora flagrado pelo cônjuge, saindo ou entrando no motel. Vai ter pastora morrendo na casa do amante. Ou de repente tomando um flagrante aí, tipo assim, rolou uma batida, um acidente de carro, e aí tava lá o abençoado lá, o pastor, a pastora, com o amante dentro do carro, e aí o marido ou a esposa vão tomar ciência. Pois é. Ainda vai ter muito escândalo aparecendo aí, tá? E não vai demorar não. Não vai demorar não, tá? Semana que vem eu vou trazer mais um, tá?
É um desdobramento de um escândalo anterior. Vou trazer para você semana que vem, o bônus 3 da série Sermão Escatológico de Jesus. E vai aparecer mais, não tenha dúvida, vai aparecer. Talvez aí na igreja que você congregue, daqui a pouco apareça um aí, um escândalo aí. Infelizmente, não é porque eu estou rogando praga não, mas infelizmente é o que vai acontecer. Ou felizmente, né? Porque isso significa que o final dos tempos está cada vez mais próximo. A verdade é essa. Foi o que eu preguei no Sermão Escatológico de Jesus. O final dos tempos está cada vez mais próximo e um dos sinais é esse. Mateus 24:13. Por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então seja você esse. Permaneça fiel até o fim, independentemente de quem venha causar escândalo. Mesmo que esse cara seja eu. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu não estou aqui pagando de santarrão, não. Ah, eu sou imune a escândalo. Eu que não trate de vigiar nas minhas orações, não. Para ver se eu não tomo uma rasteira de Satanás. Eu que não vigie, não. Eu que não busque a presença do Senhor na minha vida, não. Para ver se eu não vou tomar uma rasteira. Não. Eu sou de carne e osso. Sou de carne e osso. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que me policiar, tenho que me controlar. Tenho que evitar cair em tentação. Tenho que fugir da aparência do mal. Tenho que fugir dos desejos da mocidade. Eu tenho que fugir dos desejos da carne. A Bíblia me ensina isso. Mas o que eu digo para você é isso. Não se deixe abalar pelos escândalos, que em breve eu vou pregar sobre isso aqui. Então, voltando para Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, o que ele falou se cumpriu. E grava isso, e eu vou fechar aqui. Aquele que verdadeiramente é homem de Deus, é mulher de Deus, quando ele fala, acontece. E quando ele fala, ele não fala aleatoriamente, ele dá detalhes. Olha, vai ser assim, assim, assim e assim. Exatamente como Eliseu fez. Daqui a um ano, mais ou menos nessa mesma época, você vai dar a luz. Não foi uma coisa aleatória. Eis que eu vejo um berço. Eis que eu vejo... É que nem o abençoado que vem e diz: ah, esse neném aí que está na tua barriga é um menino. Ele tem 50% de chance de acertar. Pode ser um menino ou uma menina. Eu quero ver ele dizer se é um menino, assim, 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 se é uma menina, assim, 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 ou se forem gêmeos. Isso é que eu quero ver. Quando é um profeta específico, ele dá detalhes. Ele dá detalhes. Ele dá detalhes, tá? É isso que eu quero que você aprenda hoje, com essa mensagem, acerca de quem era Eliseu, que ele verdadeiramente era um profeta de Deus, e você já tem aqui já uma palhinha do que vai ser o conteúdo da série Falsos Profetas, tá? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me deu esse privilégio aí de estar aqui vendo essa mensagem, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema dessa mensagem foi: tenha uma santidade atraente em vez de ter um comportamento repelente. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 17. Desejo que Deus continue ministrando ao seu coração e que verdadeiramente você seja poderosamente edificado por essa palavra tão poderosa. Tá com dúvida? Você está na plataforma, você está no YouTube? Tá com dúvida? Volta o vídeo e veja quantas vezes for preciso. Você está vendo no Quai, no TikTok, no Instagram? Vai vendo os vídeos anteriores. Vai tirando todas as suas dúvidas. Leia o texto mais de uma vez, tal. Se quiser tirar qualquer dúvida comigo, na descrição do vídeo aí no YouTube tem minhas redes sociais. E no link do meu vídeo, no link aqui do vídeo, tem aí o link de venda. Ali tem meu WhatsApp. Se quiser tirar qualquer dúvida, pode falar. Bom, muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado mesmo. Desejo que Deus abençoe poderosamente sua vida. Lembrando que no YouTube toda sexta-feira tem um vídeo novo.
Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, seu comentário, seu compartilhamento nos seus grupos, nas suas redes sociais. No Quai, no TikTok e no Instagram, a partir de sexta começa a série. Aí eu venho pela semana até a quarta seguinte. Clica nesse botãozinho para me seguir, clica no coraçãozinho para você dizer que gostou, deixe seu comentário e seu compartilhamento também, nos seus grupos e nas suas redes sociais. A frase motivacional para a gente fechar: prefira afrontar o mundo servindo a sua consciência do que afrontar a sua consciência servindo ao mundo. Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Vai separando dinheiro para você comprar, hein? Não perde não, hein? Tá? Assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui. Quero que você compre, quero que você seja... Eu garanto que você vai ser grandemente edificado por toda aquela palavra que eu coloquei ali, que Deus me usou para colocar ali no livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. A partir de maio, a nova série, Falsos Profetas. Vem aqui comigo, continua me seguindo aqui, continua me acompanhando para você ter acesso a esse conteúdo dessa mensagem, tá? Falsos Profetas vai ser a série a partir de maio. Então vamos lá. Espero você aqui na próxima semana, com a permissão de Deus, para que você possa mais uma vez receber da parte do Senhor essa mensagem que vai edificar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.